Agora a gente vai conversar sobre uma condição que afeta milhares de pessoas e é chamada por muitos de pior dor do mundo. Já ouviu falar? Em neuralgia do trigêmeo? Eu não, tá? O distúrbio pode atingir cerca de 0,3% da população mundial e afeta principalmente adultos, sobretudo a partir dos 50 anos, tá? E tem um detalhe importante, é mais comum entre as mulheres, mas esses números podem até ser subestimados, já que muitos casos não são diagnosticados corretamente. Então, afinal, o que é a neuralgia do trigêmeo e como que ela impacta a vida de quem convive com esse diagnóstico? Para a gente explicar o assunto, a gente conversa agora com o neurocirurgião, doutor Gustavo Araújo. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Doutor, aí nós falamos juntas. Doutor, para dar um pontapé inicial nessa nossa conversa, a gente está falando de uma condição que ganhou destaque agora por causa de uma apresentadora, né, famosa, Lívia Andrade, e por isso que bombou esse assunto, né? Como o próprio nome do nervo diz, o nervo trigêmeo, ele é formado por 3 nervos. O nervo oftálmico, que realmente vai para essa região que ela falou da testa, perto dos olhos. O nervo maxilar, que vem aqui abaixo dos olhos, e o nervo mandibular, que contorna a mandíbula. E ela marca mesmo o meio do rosto, então a pessoa sempre vai sentir dor de um lado só, sendo mais comum o lado direito. É engraçado até que no início do... Engraçado não, né? Ela mostra no início do vídeo que você vê um lado do rosto dela que ela sente dor todo e o outro lado tá tudo bem, né? Parece que não aconteceu nada. Então, essa dor ela é originada por uma lesão deste nervo, um nervo que nasce lá no nosso tronco cerebral, que é o local mais importante que a gente tem do cérebro. E ele vai fazer a função de toda a sensibilidade do rosto, que é a função mais importante dele, além de auxiliar também a gente na mastigação. Então, em algum ponto desse caminho que ele sai do cérebro e vem para o rosto, ele sofre alguma lesão, seja ela por uma lesão que a gente pode falar inflamatória, seja ela por uma compressão, e isso irritando esse nervo vai gerar esse estímulo, esse impulso doloroso que o nosso cérebro vai gritar e vai sofrer bastante. Dizem, não é nem só dizem, né, está relatado em várias literaturas que é a pior dor que uma pessoa pode sentir, pior até que a dor do parto. Ela até falou várias vezes ali no vídeo, né? Muita dor, é a pior dor que eu senti. Ela reforçou isso e por causa de ser esses 3 nervos juntos, a gente sabe que dor de cabeça, quem tem dor de cabeça, a gente sabe que já é muito difícil, né? Conviver. Sim. Nesse caso da junção desses 3 nervos que faz essa dor tão intensa, doutor? Sim, não é por conta vamos dizer assim, por conta da junção deles, mesmo porque raramente ele vai pegar o rosto inteiro. O mais comum é quando ele afeta apenas o nervo maxilar, que então é essa parte só aqui. Então tem pessoas que vão ter lado de um rosto todo, tem pessoas que só vão ter dor na região maxilar, ou até mesmo da maxilar e mandibular, que são as duas mais comuns, tá? A intensidade da dor mesmo é por conta, acho que, da importância sensitiva que esse nervo tem para o nosso rosto, né? Mas a gente não sabe explicar o porquê que dói tanto e porquê que é a pior dor do mundo, né? Mas quem tem sofre bastante. E tem um tempo, doutor, por exemplo, quando a gente fica com dor de cabeça, às vezes, né, eu tenho enxaqueca, então você sabe que você vai ter aquela dorzinha, enfim, já toma um remédio e é meio que constante. Esse tipo de dor, ele tem uma duração ou não? São dores rápidas, Viane, são dores assim que duram cerca de 1 a 2 minutos, são crises rápidas, parece que a pessoa está tomando um choque no rosto ou uma facada no rosto. E só que ela pode acontecer centenas de vezes por dia. Que desespero. Então, assim, ela tem Uma aquela dor, aquela né? fisgada muito forte, passa mais 15 minutos bem e daqui a pouco vem de novo. Que desespero. E doutor, como que trata isso aí? Toma remédio, faz cirurgia, o que a gente tem que fazer? Eu costumo dizer que o tratamento de dor é sempre uma escada, né? Um degrau de cada vez. Então, o primeiro tratamento que a gente tem é o remédio. E não é aquela analgesia comum que a gente toma no dia a dia, como exemplo, dipirona, paracetamol, tramadol, morfina. Não é essa medicação, vai ser aquela medicação que a pessoa vai tomar todos os dias. Então, os melhores que a gente fala que é o padrão ouro para a neuralgia do trigêmeo seriam a carbamazepina e a oxcarbazepina, que são remédios que foram inventados para tratar a epilepsia
e a gente achou essa função que eles têm de uma resposta muito boa a pacientes que têm a neuralgia do trigêmeo. Então, a função deles, esses pacientes vão tomar esse remédio todos os dias, independente de ter a dor ou não, porque a função deles é diminuir a frequência e a intensidade que eles vão sentir essa dor. Tomando esses remédios, o paciente ainda tem dor, aí a gente já começa a pensar nos casos mesmo cirúrgicos. Aí nós vamos ter casos menos invasivos, que seriam o balonamento do trigêmeo ou a risotomia do trigêmeo, que o paciente vai para o centro cirúrgico, é anestesiado, e através do rosto, com uma agulha, a gente punciona a base do crânio dele, onde o nervo está saindo, e faz uma lesão no nervo, para tentar impedir que aquele estímulo elétrico de dor passe. Como se fosse uma lombadinha que ficasse ali impedindo que ele grudasse um no outro, mais ou menos? Mais ou menos. O efeito do balão seria para cortar a nutrição vascular que esse nervo tem. A gente está tentando, vamos dizer assim, matar uma parte do nervo, porque daí ele chega, o estímulo ele vem e para ali, ele não consegue avançar. Seria essa mais ou menos a lógica tanto do balão quanto da risotomia. A risotomia seria uma lesão por radiofrequência, uma lesão térmica, vamos dizer assim. E passou disso, a gente já vai ter a cirurgia descompressiva, que é uma cirurgia maior, mais complexa, que tem que abrir a cabeça do paciente, né? Sério? Porque a principal causa, vamos dizer assim, dessa neuralgia seria o contato do nervo com uma artéria dentro da cabeça. Então, conforme a artéria pulsa, ela pulsa em cima do nervo e isso dói, isso gera dor. Então, a cirurgia seria para desgrudar o nervo dessa artéria. Você vai falando até dor de cabeça. E eu fiquei pensando nisso também. Porque ela acontece, mas existem motivos específicos, né? Um deles você falou ali que pode acontecer, mas você falou da epilepsia. Quem tem, por exemplo, pode de repente ser um candidato a ter predisposição a isso? Ou quem genético, já tem, né? Ou quem já tem bruxismo, por exemplo, ou não tem nada a ver, doutor? Na causa primária, que foi a que eu citei aqui, não tem nada a ver. A gente teria uma causa secundária, que seria uma outra doença causando a neuralgia do trigêmeo. Aí a gente fala mais de doenças neuroimunes, ou seja, que o corpo está atacando os próprios órgãos nervosos que a gente tem. O principal exemplo seria a esclerose múltipla. Não relação descrita com epilepsia, com bruxismo, a gente realmente não tem. Que o bruxismo ele pode dar uma dor muito semelhante, só que em menor intensidade, por conta que vamos dizer assim, os ramos dos nervos que vão para o dente saiam do nervo trigêmeo. Então a pessoa, durante a noite, aquela força mandibular, ela pode irritar esses nervos e gerar uma dor semelhante, mas não igual. É por isso que a gente fica com dor de cabeça na hora, se a gente tem o bruxismo, tanto de apertar quanto de ranger, a gente acorda com dor de cabeça, né? É por causa desse nervo também? Ele pode ser um gatilho, vamos dizer assim. Olha, gente, que nervo não danado. Tem perguntinhas, doutor, coloca pra gente, diretora. Da Lúcia, a neuralgia do trigêmeo piora com o tempo? E aí, doutor? A intensidade dela não, a intensidade vai ser sempre o mesmo, né? A intensidade, vamos dizer, 10 em 10. Que já é altíssima. Já é altíssima, né? Não dá para ser 11 em 10. Só que eu acho que a tolerância do paciente vai... Diminuindo, né? Vai diminuindo. Porque tu vai ficando cansado, a dor, ela te cansa, te exausta, né? Então, você vai sentindo a dor uma vez, que nem a própria Lívia falou, né? Você fala, vou deixar. Daqui a pouco aquela dor constante vai te deixando incomodado mesmo. Começa a te atrapalhar nas suas atividades do dia a dia, né? No trabalho, em casa. Então, é um grande fator também de gerar uma depressão na pessoa. Com certeza. Doutor, o diagnóstico é clínico ou existe algum exame específico? Clínico. O diagnóstico é totalmente clínico. O que nós temos geralmente fazemos uma ressonância para a gente realmente investigar uma causa secundária, como eu falei, a esclerose múltipla, ou a principal causa que seria ali o conflito, que a gente chama de conflito neurovascular, do nervo com a artéria. A gente achar lá na ressonância para poder oferecer um melhor tratamento para o paciente, que seria a cirurgia que a gente falou brevemente aqui. E, doutora, a gente comentou também ali na abertura, né, do nosso assunto que as mulheres são mais acometidas por esse problema. O que acontece? Temos mais esse brinde. Tem até uma perguntinha sobre isso, não tem, diretora? Coloca pra gente.
Ah lá, É a Sônia. Existe diferença nos sintomas entre homens e mulheres? Vamos dizer que sim, né? Os homens sentem 15 em 10, né? Porque o homem sente muito mais dor que mulher. O Eu homem acho quando que gripa já é algo Já é um muito... problemão. o homem quando gripa já vai direto para UTI, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o homem não daria conta de Então ter... Deus já falou assim, ó, vamos pra mulher porque ela aguenta esse BO. Ela Aguenta aguenta mais. mais esse BO do que o homem, né? Mas não tem uma explicação do porquê que acomete mais mulheres que homens. Mulheres têm mais doenças neuroimunes do que homens também. Então, se a gente for ver, até a estatística sempre tende a ser desfavorável para a mulher nesse tipo de doença. Entendi. Até mesmo no AVC e outras doenças neurológicas, infelizmente, né? Mas essa brincadeira que nossa, eu acho que se encaixa bem também. O homem, eu acho que não aguentaria, não. Então deixa com a gente que mais uma coisa bota nas nossas costas. Bota nas nossas costas que a gente aguenta, A gente né? A aguenta. gente é forte. Até quando? Eu não Até sei. quando não sei, a gente vai levando. Mas é importante a gente lembrar que nenhuma dor é normal, né, doutor? Se sentiu algum desses sintomas, se for, trata. Se não for, melhor ainda. Mas o importante é você ir procurar ajuda e descobrir, ter o diagnóstico e tratar corretamente. Não ficar tratando, às vezes, uma dorzinha de cabeça, que não vai dar resultado, né? Sim, exatamente. Até vocês falaram no começo, é uma doença relativamente rara, que no Brasil pra gente é mais rara do que para as estatísticas americanas, por exemplo. Mas é porque falta diagnóstico mesmo, né? Falta Então, diagnóstico. eu acho que o acesso à saúde vem melhorando ano após ano, então a gente está vendo que a doença não é tão rara quanto a gente pensa. Sim. Os Exato. casos estão surgindo. E existe alguma prevenção, doutor? Por exemplo, alimentação, atividade física, enfim, que ajude a doer menos ou não tem nada a ver também? Não tem nada a ver. Olha, gente, não pode fazer nada, doutor. Olha, Só se a pessoa... se for para ser seu... Vai ser. Só se ela identificar como um fator gatilho para ela, né? Sim. Porque até também. mesmo, como ele está muito relacionado, ele é o nervo que é o maestro da mastigação, até mesmo a mastigação pode causar esse gatilho. Então, talvez alimentos mais duros, que ela vai ter mais dificuldade em se mastigar, vai ser um gatilho para ela ter a crise e piorar muito a situação dela. Se observe, se né? observe, Se cuide de atente. você. Exato. E é bem aquela coisa, né? A gente fala que às vezes a gente consegue identificar as pessoas que têm enxaqueca porque já tem essa partezinha assim, né? Enrugadinha. Fechadinha. E ela ali, a gente percebeu a diferença de um lado para o outro, né? Do sentido da dor. Então, se observe, vá ao médico. A informação nos salva de muitas coisas, viu? Nos salva mesmo. Os dados do doutor estão todos na tela. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Volte sempre para falar sobre tratamento e que a gente quer que as pessoas fiquem bem sem dor, viu? Sem Muito dor. obrigada. Obrigada, doutor. Obrigado.